Olá, tudo bem? Sou Anderson Machado, iniciando mais um programa Arquivo Aracaju, direto aqui da sua TV Câmara, canal 5.3. Hoje vamos conversar com a professora Sônia Meire, vereadora aqui na capital sergipana, de 2 mandatos. Ela vai falar um pouco sobre sua trajetória na política e também como professora. Professora Sônia Meire, tudo bem com a senhora? Privilégio em tê-la aqui no programa Arquivo Aracaju, professora. Para mim é uma honra, né, poder ser entrevistada por você, estar aqui nesse momento falando um pouco da história, né, da nossa história e da vida política também que se entrelaça, não é? Acho que é muito importante como uma mulher hoje vereadora, né, de Aracaju. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz aqui, que a Câmara também proporciona a nós. Para quem não sabe, a professora Sônia Meire, como diz o nome, iniciou a carreira como professora do município, do estado e depois chegou até a Universidade Federal de Sergipe. É isso mesmo, professora Sônia Meire? Em Aracaju, né, em Sergipe, eu não sou daqui, eu não sou sergipana, eu sou hoje de coração e por meio de uma honraria que recebi da Alese, né, como cidadã sergipana. Mas desde que eu vim para Sergipe para estudar, fazer faculdade, e aqui em 82. Vim de Feira de Santana, Bahia. Nasci em São Paulo, me criei em Salvador, depois fui para Feira de Santana, minha família foi se mudando, e depois eu vim para estudar aqui com um grupo de pessoas que passaram no vestibular à época da Bahia, né, de vários lugares da Bahia. E aqui fiquei, constituí família e fiz concurso aqui, né? Acabei construindo a minha vida desde os 18 anos, mais ou menos, aqui em Sergipe, né? E mais particularmente em Aracaju. E aí eu constituí família, tenho 2 filhos, fui casada com um professor que hoje é falecido, o professor Napu, muito conhecido aqui também no estado. E o meu primeiro trabalho aqui, né, na verdade, foi na fábrica de cimento. Olha! Eu fui operária já, né, na fábrica de cimento da construção, na parte da construção civil. E de lá eu fui fazer concurso depois quando me formei e passei no estado para ser professora, né, na verdade para ser técnica, eu sou pedagoga. E trabalhei no estado com formação de professores, com o trabalho de alfabetização, que é a minha paixão, é a alfabetização. Na realidade, eu sou filha também de professora e de um pai que trabalhou na construção civil. E, como filha de professora, eu comecei a alfabetizar jovens e adultos ainda com 14, 15 anos. E tem um filho professor também. E tem um filho professor e uma filha professora. Fez direito, minha filha fez artes plásticas na UFBA, mas hoje os 2 são professores, né? E meu esposo, que faleceu, meu companheiro, também foi professor durante toda a sua vida. E no estado, eu entrei num período que o Estatuto do Magistério, o plano de carreira, todo esse processo estava ainda, né, na necessidade de uma construção de valorização e reconhecimento do magistério. E logo que eu entrei no estado, eu me somei à luta do magistério na defesa exatamente da valorização e reconhecimento profissional. E atuei junto ao sindicato, ao Sintese. Então, fui uma das fundadoras do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. E, em seguida, 9 anos depois, eu fiz um concurso da Universidade Federal, fui aprovada e aí eu saí do estado e fui para a universidade. E na universidade eu me aposentei em 2018, então trabalhei até 2018 na UFES como professora. Lá eu desenvolvi pesquisas, muitos estudos na parte também da extensão. Sempre fui voltada para a extensão, trabalho nas comunidades. Todo o projeto de pesquisa que eu realizei, ele nascia do trabalho nas comunidades, de organização comunitária, né? Então eu desenvolvi trabalho quase 30 anos assessorando a luta pela terra, movimento reforma agrária, né? Pela reforma agrária, contra a insegurança alimentar, por uma produção de alimentos, na questão ambiental. E também na área da educação, da formação dos trabalhadores rurais, agi muito. Então nós criamos o maior programa da América Latina, que é o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que
deu início, ainda no governo Fernando Henrique, logo depois de tudo que ocorreu, né, com os assassinatos no Pará, em Eldorado dos Carajás. Horrível. O governo, para muito Fernando Henrique, né, nós éramos críticas, oposição ao governo Fernando Henrique, e o governo numa situação para fora, né, internacionalmente falando, o massacre de Eldorado foi uma coisa estúpida. Então o governo, para se redimir, abriu a possibilidade, junto com o MST, de desenvolver um programa por meio do governo federal para mostrar outra face da moeda, né? E aí nós já tínhamos iniciado um projeto de alfabetização em áreas de reforma agrária. Para vocês terem ideia, 70% de trabalhadores rurais não sabiam ler e escrever e dependiam de técnicos para elaborar seus projetos de produção, de vida dos assentamentos. Então eu comecei a trabalhar, levando meus alunos e alfabetizar trabalhadores rurais e trabalhadoras. E daí nós criamos esse programa na época do Fernando Henrique e assumimos, e todo esse programa que se desenvolveu, hoje são mais de 100 mil filhos de trabalhadores rurais formados em diversas áreas, desde direito agrário, professores nas várias áreas, na área da medicina veterinária, na área da medicina da saúde, da enfermagem, da cultura popular, né, da comunicação. Então, são pessoas formadas em diferentes áreas, que hoje continua, é um projeto que continua, né? Então, eu atuei muito fortemente nessa área, produzimos conhecimento, publicação de livros, teses na defesa da educação, mas uma educação voltada para contribuir com a vida, né, do campo, com a produção no campo brasileiro e mais especificamente no campo sergipano. Então eu viajei o Brasil inteiro para criar esse projeto, para fazer com que essa política fosse uma política pública. E hoje a Universidade Federal de Sergipe está oferecendo esse ano, por exemplo, 3 cursos que começou lá atrás conosco, né, há 20 anos atrás, e hoje permanece. E várias universidades, Instituto Federal em Sergipe, desenvolve curso de agroecologia. Então, hoje a gente tem, assim, matriz tecnológica sendo pensada por dentro desse trabalho que nós produzimos, né? Aí me aposentei e sempre fui militante também dos movimentos sociais, não só do movimento de reforma agrária, do movimento de mulheres, né? Sou uma mulher que me coloco como feminista, né? Porque sem o feminismo nós não estaríamos, inclusive, sentada aqui hoje dando essa entrevista. Todas as lutas das mulheres, e graças ao movimento feminista internacional, não é só nacional. Então, venho desenvolvendo também as atividades com prioridade com as mulheres e, além disso, também no movimento sindical, né? Então, fui também, como professora da universidade, dirigente do sindicato, do Antissindicato Nacional. É um sindicato, acho que é um dos maiores do país, né? Das universidades públicas. E cheguei a ser vice-presidente do sindicato por 2 gestões e sempre atuando, né, na defesa dos serviços públicos como um todo, na defesa dos concursos públicos, né, na defesa das comunidades, dos territórios quilombolas, indígenas, né, na defesa da juventude, da criança, do adolescente. Então, o meu trabalho, minha vida, ela é costurada e perpassada por diversos grupos, por diversos aprendizados e por uma diversidade muito grande de sujeitos que me construíram, né? A população negra, eu sou de uma formação que era extremamente conservadora, mas eu tive o privilégio, né, de ter acesso a livros muito cedo, porque minha mãe era professora. Também, né? Também. Então isso contribuiu muito para a minha formação e eu sempre fui muito inquieta, né? E desde os 14 anos eu já fazia trabalho nas comunidades, com as comunidades eclesiais de base, que era parte da igreja progressista, a igreja católica progressista. E como a senhora vê a participação das mulheres hoje na política, não só em nível nacional, como aqui também na capital sergipana? Hoje a Câmara de Vereadores tem 26 parlamentares e 4 mulheres. A senhora acha que as mulheres já estão começando a ter espaço na política, principalmente aqui na capital? Olha, as mulheres, elas sempre fizeram um movimento de luta incessante contra o patriarcado, contra o machismo, né? E essa luta, ela tem sido gigante. Eu considero que nós temos tido alguns progressos nessa pauta, mas muito incipientes, pouco ainda representativo.
porque a quantidade de mulheres que nós temos tido na Câmara Municipal, ela tem sido pequena em relação, inclusive, a nós somos uma parcela da população que é maioria e não somos representadas, né? Nós somos subrepresentadas. Se você for para a população negra, mulheres negras, a subrepresentação é maior. Então, na verdade, nós continuamos ainda sendo subrepresentadas nos espaços legislativos, né? E nos espaços também do Poder Executivo, também há uma subrepresentação do ponto de vista, não da representação, mas das possibilidades de estar nesses espaços de poder com a caneta na mão. Por quê? Porque o patriarcado, ele coloca limites, inclusive, e ampara aquilo que lhe interessa para que as mulheres que ocupem os espaços de poder que historicamente foram ocupados por homens não sejam completamente decididos por elas, sejam decididos pelos homens. Mulheres que se candidataram, que são filhas dos grandes donos de terra, de latifúndio, de grandes empresários, na maioria dos casos, quando elas assumem esses espaços, elas assumem para tocar a pauta e a representação daquilo que os homens construíram da sua família e da sua concepção de sociedade. Agora, professora, se fizer uma analogia com os últimos 10 anos, houve uma melhora? Houve um crescimento de participação das mulheres, mas ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que esse crescimento de participação, ele continua sendo... Não é tão significante, né? Não, e como continua deveria. tendo que ser com muita luta. Por quê? Agora mesmo nós estamos com uma contra-reforma de novo que vai impedir essa reforma eleitoral, essa mini-reforma, vai criar mais dificuldade para a participação das mulheres na política. Isso começa desde a questão dos recursos, a distribuição dos recursos. Quem é que controla a distribuição dos recursos nos partidos? Esse é um problema. O segundo problema é a cota de mulheres. Né? Há um movimento crescente para que não haja cota de mulheres. Lógico que nós queríamos concorrer sem cotas, mas aquilo que não permite estar de forma equânime e de forma igual, é preciso ter políticas diferenciadas para as mulheres poderem alcançar o poder. Um homem se candidatar tem profunda diferença de uma mulher se candidatar. Como a sociedade é a mulher que tem uma sobrecarga, uma tripla jornada de trabalho, inclusive trabalho no domicílio, em casa, né? O trabalho doméstico que não é remunerado e que a sociedade colocou para ela cuidado com os filhos, cuidado com as mais velhas, com os mais velhos, e os homens ficam livres para eles trabalharem na rua, para eles irem jogar bola, para eles saírem com os amigos. Mas as mulheres, eu digo isso como mulher, eu hoje tenho 62 anos, né? E apesar de ser esta mulher com toda essa consciência, né, não é fácil romper isso dentro do ambiente doméstico e dentro da sociedade. Porque os cuidados com os filhos, né, eu tive um companheiro que dividiu comigo, mas isso dividiu de forma igual, mas isso não é dividir de forma igual. Hoje eu cuido de 2 idosas. Por quê? Porque na minha família não tem como os homens assumirem. E por que não tem como e a mulher que assume? Geralmente quando as mulheres, elas também não têm uma família construída, além da sua, com filhos ou com um companheiro ou uma companheira, essa mulher é a que fica para tomar conta das outras mais velhas ou dos mais velhos, porque é solteira ou solteiro, né? Então, nós temos uma sociedade extremamente desigual, não conseguimos romper com o patriarcado, não conseguimos romper com a divisão social do trabalho, que coloca as mulheres sempre no espaço privado, e quando elas vão atuar no espaço... Hoje as mulheres estão em espaços da economia, porque o modelo de desenvolvimento do capital entendeu que precisava, para acumular mais, explorar também as mulheres, explorar a juventude, explorar adolescentes, explorar crianças, trabalho infantil. A mulher não entra no mercado de trabalho para diminuir a sua atividade, inclusive no trabalho doméstico, ou para dividir socialmente. Ela entra no mercado de trabalho para que ela seja explorada e para que ela se sobrecarregue mais e garanta, inclusive, para ela ter uma forma de ter autonomia, de ter o dinheiro dela para ela se manter. Ela paga um preço muito alto por isso. Eu, por exemplo, a cadeira que eu estou, né, como vereadora, para chegar aqui não foi fácil. Então, porque na eleição, para sair para fazer a campanha, eu tenho que deixar o almoço pronto, eu tenho que organizar a vida, eu tenho que deixar as minhas idosas organizadas para fazer a campanha.
Antes de chegar na Câmara hoje, né, eu tenho que deixar tudo organizado. Então eu não tenho quem faça. Nós lavamos roupa, nós passamos, nós cozinhamos, nós cuidamos, porque nós somos da classe trabalhadora. E aí tem uma questão muito importante. Nós não somos a patricinha, ou a filha do dono de terra, ou a mulher do empresário que concorreu à eleição. É disso que eu estou falando. São dessas mulheres da classe trabalhadora que é subrepresentada nos espaços legislativos. E é um dos objetivos da senhora deixar tudo isso de forma equânime com relação às mulheres, agora no parlamento, como vereadora aqui da capital? Bem, a primeira experiência que eu tive, né, começou em 2023, e os primeiros projetos que eu fiz foram exatamente voltado para as mulheres, desde a saúde até a perspectiva dos cuidados que as pessoas precisam ter, e as mulheres. Inclusive, recentemente, o governo Lula aprovou um projeto de lei dos cuidados, que é quem cuida tem que cuidar de quem cuida. E as mulheres, elas são o foco principal. Então, no parlamento, né, aqui na Câmara Municipal, no Legislativo, nós temos tido um olhar muito mais atencioso a essa questão. Como você vai cuidar de quem cuida e que políticas públicas, né, e aí é política pública, não é uma vontade só do cuidado pelo cuidado, é a política pública de proteção à vida das mulheres, né, que vem sendo violada de diferentes formas. Tem tido pelo menos um avanço? Penso que depende, tem dependido dos governos. Hoje você tem mais investimento nessa política, mas depende de cada governo. Então nós temos hoje o Ministério das Mulheres, né, em Brasília, que ainda não tem recursos suficientes para isso, né? Nós temos aqui observado que quando você abre, por exemplo, orçamento, você não vê a quantidade de recursos voltados para... Se você colocar lá na lupa mulheres, você quase não vê mulheres. Então, como você vai atender as mulheres se você não está no orçamento? Precisa colocar as mulheres no orçamento. A senhora antes era professora, como nós falamos aqui no início, e será que naquela época já emanava a vontade de ser política? E uma outra questão, como a senhora analisa agora os primeiros meses da prefeita Emília Corrêa na capital sergipana? A senhora vai responder daqui a pouco no próximo bloco do programa Arquivo Aracaju. Só aguardar. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, conversando hoje com a professora vereadora Sônia Meire. Professora, aquela pergunta, né, antes do intervalo, a primeira com relação à política, né, se a senhora pensava em um dia entrar na política, e depois com relação à administração da prefeita Emília Corrêa agora nos primeiros meses. Por gentileza. Então, eu sempre tive uma atuação política, inicialmente não partidária, mas como eu vivi o período da ditadura civil-militar empresarial brasileira... Que não foi fácil, né? Que não foi fácil. Eu nasci em 62, então eu cresci, me desenvolvi dentro desse processo de ditadura. Então, aos poucos, era muita desigualdade no país, não é? Muita fome, muita miséria. E aí eu trabalhava nas comunidades eclesiais de base. E com 14, 15 anos, eu já tinha uma militância, aí já não era mais só nas comunidades eclesiais de base, mas praticamente numa franja de partido clandestino, porque não podia ter partido registrado naquela época, né? Da ditadura. Na época era... Se você tivesse parado numa praça conversando, os policiais chegavam, o pessoal do exército chegava e... O que é que vocês estão fazendo aí, conversando, né? Foi uma época... Isso quando abordava dessa forma, quando já chegava fazendo o verdadeiro, como se chama hoje, baculejo, que continua, né? Então, o período da ditadura foi um período de cerceamento completo da nossa liberdade de ser quem a gente é, de expressão, né? Dos direitos, né? Muita violação de direitos. Então, eu comecei a ter uma militância partidária, a partir daí, e o meu primeiro partido mesmo, oficial, foi já quando a gente já estava no processo de redemocratização. E aí eu me filiei ao PT, foi o meu primeiro partido, de fato,
que eu me filiei. Eu fui praticamente uma das fundadoras do PT aqui nos anos 80, já em Sergipe, né? Então eu comecei na Bahia com participação com os movimentos, mas partidariamente aqui. E eu nunca pensei em me candidatar, então eu sempre vi o partido como uma ferramenta importante de organização da classe trabalhadora. Fiz o caminho sindical, né? O caminho sindical, que é uma outra ferramenta muito importante de luta na defesa dos serviços públicos. Então, mas também nunca pensei em me candidatar, embora eu considere que é legítimo e, mais do que importante, quem tem uma militância política no sindicato, nos movimentos, ser candidato ou candidata. A senhora ajudou ali na construção do Sintese, né? Sim, na fundação de construção do Sintese, depois nas eleições do próprio PT, né? Trabalhei muito com a articulação de esquerda, com a tendência do PT, que a ex-deputada Ana Lúcia, né, foi eleita várias vezes, o ex-deputado Irã Barbosa, que hoje está no PSOL, fui secretária de Estado, secretária adjunta no governo Deda, na Secretaria de Estado da Assistência, né, da Inclusão Social. Então, trabalhei no governo Lula em 2003, quando o primeiro mandato do governo Lula, eu fui requisitada pelo INCRA para estruturar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e trabalhei com orçamento participativo lá também e organizando orçamento em âmbito federal e fazendo as audiências nos estados. Então, sempre trabalhei, né, mesmo como professora, sempre contribuindo com gestões mais progressistas e com as transformações. Mas foi quando eu saí do PT, né, que vim para o PSOL, e eu saí do PT porque não estava conformada com o caminho que o PT estava fazendo naquele momento. Mas eu reconheço que o Partido dos Trabalhadores é um grande partido que tem, inclusive até hoje, uma militância muito aguerrida. Qual era esse caminho? E tem quadros maravilhosos, combativos, importantíssimos no PT. E hoje a gente tenta cada vez mais estabelecer um diálogo de unidade na luta, né, na ação e para as transformações da realidade. Fiz a campanha do presidente Lula, que foi eleito, né, nessa última eleição, muito difícil essa campanha, porque o combate à extrema-direita ele tem que passar pela unidade no campo da esquerda, né, contra todas as formas de neofascismo, de neonazismo, dessa política do ódio. E quando eu fui para o PSOL, para responder mais objetivamente a pergunta, como já tinha essa caminhada, o nosso ex-candidato à presidência da República, que hoje não está mais entre nós, o Plínio de Arruda Sampaio, o velho Plínio, né, veio até Sergipe e passou 3 dias em minha casa me convencendo a ir para o PSOL, porque ele dizia que eu não poderia estar fora de um partido, uma pessoa que tinha uma atuação como eu tinha, uma base de trabalho muito grande em Sergipe, que o PSOL precisava de mim, e eu já vinha acompanhando, meu filho já era filiado ao PSOL. E eu já vinha acompanhando um pouco a dinâmica do PSOL, né, que ele surgiu exatamente, foi criado em contraposição à reforma da Previdência do governo Lula, aquela reforma lá atrás, etc. E aí eu acabei me filiando ao PSOL, né, na época. E ao me filiar ao PSOL, o PSOL é um partido novo, recente, né, 20 anos fez agora, e era um partido de muitos jovens. E vocês sabem que a população, a sociedade também, ela tem uma coisa ela não acredita muito nos jovens. Assim como não acredita mais na capacidade das pessoas idosas, também não acredita nos jovens. Acha que os jovens não sabem nada, não sabem o que vai fazer. E aí, como eu vinha já com a bagagem, com a história construída, inclusive de trabalho em várias comunidades, tanto no estado quanto fora daqui também, né? As pessoas reconhecem nosso trabalho na educação e na luta pela reforma agrária. Eu aí fui logo, a juventude disse não, você vai ter que ser a nossa candidata a governo agora. Então o primeiro teste de candidatura foi para governo de Sergipe. Foi em 2014. Foi impressionante aquela campanha. Eu não tinha um centavo de um recurso público nenhum. Fiz uma feijoada para 300 pessoas para conseguir recurso, doações dos amigos de quem acreditava que poderia ter uma proposta alternativa para Sergipe, e nós apresentamos uma proposta alternativa para Sergipe. E a senhora teve uma boa quantidade. Tive quase 50 mil votos. Nós fizemos, com dinheiro arrecadado, 50 mil panfletos e tivemos quase 50 mil votos, 47 mil e poucos votos. Foi uma campanha bonita, uma campanha leve, e era exatamente contra Jacques e Amorim na época. Os dois candidatos tinham mais, mas os dois mais fortes eleitoralmente, mais competitivos, digamos assim, eram eles dois. E ainda participei do debate na TV Sergipe, né?
E foi interessante, porque as pessoas que faziam, na época, a charge, que eu estava crescendo, né? Que eu cheguei a 4,5, numa primeira campanha de candidatura de um partido desse tamanho, né? Sem um centavo. E aí eles faziam, eu assim, batendo asa, então eles foram proibidos, a imprensa local proibiu me colocar que estava crescendo para não crescer mais. Não que eu pudesse chegar, lógico, o poder econômico e toda a bagagem e a história que vinha não dava para ser assim. Mas nós fizemos uma campanha linda, bonita, e de lá para cá, a juventude, os outros e a população aí passou a me cobrar uma maior participação na política. E aí eu fui candidata em 2018, a única mulher candidata ao Senado em 2018. Foi uma campanha também muito bonita, muito dura, difícil, com R$3.800 para andar pelo estado, fazer a campanha para o Senado. Tive uma quantidade de votos muito significativa também, quase 70 mil votos na época. 60 e poucos mil. Foi, 60 e poucos mil votos. Depois eu fui candidata a prefeita numa conjuntura totalmente desfavorável a qualquer crescimento, porque era Eliane Aquino, foi em 2016, né? Antes de 2018, foi 2016. Depois Senado, depois eu fui para Federal, porque nós precisávamos romper a cláusula de barreira, né? Ainda continua. Então, a universidade, muitos trabalhadores do Serviço Público Federal, que já acompanham a minha trajetória pelo movimento sindical, pediu que eu me candidatasse a federal, porque precisava ter uma candidatura também do nosso estirpe, do nosso nível, assim, de aguerrida, né, na defesa do serviço público, que eu pudesse me candidatar. E eu me candidatei a deputada federal também, com poucos recursos, economicamente sempre com pouco dinheiro, e fizemos uma campanha também forte, muito aguerrida. Tivemos uma votação, mas só tinha a legenda, né, pequena, porque esse é o grande problema. Quando eu me candidatei em 2020 para vereadora, né, Linda Brasil também se candidatou, então nós conseguimos ter uma legenda boa, né? Foi Linda, teve mais outros. Então nós duas conseguimos uma votação maior, a Linda entrou e eu fiquei primeira suplente. Quando a gente consegue fazer uma chapa também competitiva, Linda entra na LESE e eu assumi a primeira suplência em 2023. Então de lá para cá foi isso. Aí em 2024, na eleição, eu participei, a chapa já foi o Irã também, né? Foi uma chapa boa, também competitiva. Irã entrou e eu entrei por média. Então nós conseguimos. Muitos até diziam, né, que quem entrar do PSOL pode entrar um vereador só, e no final entraram os dois, a senhora e Irã, né? Nós conseguimos ter uma votação, né, junto com o Mário Leone, né? Delegado. O delegado Mário Leone, que teve mais de 2.000 votos, foi uma campanha... Puxou também, né? Puxou. A nossa candidata também, LGBT, Jéssica Taylor, primeira vez que ela se candidatou, uma mulher negra com quase 600 votos, não foi uma coisa assim de 100 votos, porque, né, tem gente que se candidata, nunca foi. Então, 2 LGBTs na chapa, um com mais de 2.000 e outro com 600, quase 500 e pouco, se eu não me engano. Então, foi uma chapa que foi competitiva e garantiu que nós dois estivéssemos aqui nessa legislatura. E qual é a nossa diferença, não é, hoje, assim, em relação a outros partidos mais de centro, de centro-direita e etc., mas no campo da esquerda? É que nós somos trabalhadores e trabalhadoras que, quando a gente assume um lugar desse, é para ser o porta-voz da classe trabalhadora, não é para atender aos interesses dos empresários. E aí, como a senhora hoje analisa e vê a atual legislatura aqui na Câmara de Vereadores? Olha, eu acho que é uma legislatura, do ponto de vista das representações, eu acho que ela hoje é mais conservadora do que antes, certo? Do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista da representação, né, da classe trabalhadora, eu acho que tem várias pessoas, ela hoje é mais forte de representação dos interesses de classe, porque existem pessoas aqui, representantes, que representam mais o empresariado, mas existem pessoas parlamentares que não representam esse grande empresariado, acaba representando mais nichos
da parte da classe trabalhadora. Agora, às vezes eles acabam, né, votando em projetos que não são tão bons para a classe trabalhadora por conta dos seus compromissos com quem? Com o grupo econômico que eles estão ligados, político-econômico, que estão ligados, né? Mais conservadores, mais voltados para o empresariado. Mas eu acho que há hoje, hoje nós temos homens negros, né? Não temos mulheres negras, do ponto de vista das mulheres, a gente continua subrepresentada. Tivemos poucas mulheres negras até hoje, né? A primeira mulher vereadora foi uma mulher negra. Mulheres para ser presidente da Câmara só tivemos um até hoje, foi Nazaré Carvalho. Né? E a atual prefeita que saiu da Câmara e conseguiu, né, foi, digamos assim, se construiu politicamente a partir do trabalho dela como vereadora aqui e conseguiu, é uma servidora pública aposentada, né, da área do serviço público, mas ela conseguiu ser eleita agora como prefeita a partir de um apoio também grande, né, de empresários, de um partido, que é o partido de Bolsonaro. Então, teve vários elementos que contribuíram para além da gestão de Edivaldo, que deixou a desejar, que a população não estava mais referendando, né? Afinal de contas também, isso é fruto de vários aspectos, inclusive de tantos anos no poder, e acaba não atendendo e atendeu mais as construtoras do que os direitos sociais da classe trabalhadora mesmo. Então, o desgaste do governo anterior e a possibilidade de eleger uma pessoa que estava na oposição e criticando o tempo todo a legislatura anterior, juntou com esse poder econômico, com essa força do bolsonarismo, e ela foi eleita. Professora, daqui a pouco a senhora vai responder, por gentileza, o que tem achado realmente desses primeiros meses da Emília. Mas dois assuntos importantes, né, que foram discutidos aqui na Câmara de Vereadores. Licitação do transporte público e a reforma da Previdência. A senhora votou a favor ou contra esses dois projetos? Bem, a licitação, na verdade, foi um empréstimo, né? O empréstimo eu votei contrário. Votei contrário porque ele não veio realmente com as condições que deveria vir para fazer o empréstimo. 160 milhões. 160 milhões, não veio com dados suficientes, então eu votei contra. E a população não estava também aceitando aquele empréstimo. Não veio nenhum estudo financeiro, de impacto financeiro sobre o empréstimo, embora a gente saiba que os recursos do município, ele permite ainda tomar empréstimo, mas nós temos outras prioridades para não endividar mais o município, que é a manutenção do próprio serviço público, que tem sido terceirizado, quarteirizado, e isso compromete a oferta 100% pública. Então, eu votei contrário por essa questão. A segunda votação, que foi a reforma da Previdência, eu contestei muito a necessidade da reforma, porque a prefeita colocou um dado. Eu preciso aplicar, porque eu estou sendo exigida para aplicar o aumento da alíquota, senão eu fico sem a certidão. É verdade que ficou sem a certidão, foi suspensa, mas não é verdade que seria o aumento da alíquota a única saída para fazer a proposta que ela fez. Como também ela aproveitou para não ter dois desgastes, os seus técnicos fizeram com ela uma contra-reforma, colocando vários artigos que contrariava os interesses dos servidores e iria retirar direitos. Iria aprofundar a reforma de Bolsonaro, que foi feita lá por Bolsonaro, certo? Que ela também foi crítica dessa contra-reforma lá. Então, ao cabo, por conta disso, desses outros artigos, acabou que os sindicatos conseguiram fazer uma conversa para retirar tudo isso. Eles até permitiam, assim, estavam dando um voto de confiança no aumento da alíquota, embora ela não tenha apresentado nenhum estudo alternativo. E eu perguntei isso, inclusive, ao presidente do Aracaju Previdência. Não foi apresentado nenhuma alternativa. É possível ter alternativa? Essa era a pergunta que eu estava fazendo. E ninguém respondia. Porque a gente sabe que é possível ter alternativas, certo? Mas como não foi apresentado nenhum estudo atuarial, nem nenhum estudo também financeiro que projetasse a Previdência, nós ficamos sem poder dizer o que
se era possível ou não era possível, porque o governo era quem tem a obrigação de mostrar para nós. E aí eu votei favorável, porque os sindicatos pediram que nós votássemos favorável, porque foi a negociação possível naquele momento, e que eles não iriam ter mais perdas. E iria haver uma compensação. A compensação não é uma compensação tão justa, porque não vai ser em cima do todo, né? Tem que ser em cima do vencimento e que pegue também as outras, porque quando você é descontado em cima do todo que você recebe. A compensação não vai incidir sobre o todo. A segunda coisa é que provavelmente vai juntar os fundos, porque essa é a ideia. E aí você não tem nenhum estudo que aponte para frente os problemas que o fundo que é superavitário, porque são 2 fundos da Previdência Municipal, o que é superavitário não tenha maiores quedas para compor o deficitário. Então, o município vai ter que aportar recursos. Na primeira proposta, não tinha também que ele ia aportar recursos, ele é obrigado a aportar recursos. Ia só tirar das costas do trabalhador. Então, eu iria votar contra, de todo jeito, essa reforma, se fosse dessa forma. Mas aí houve um paradoxo. Houve um recuo da prefeitura e para haver esse recuo, o sindicato negociou e acabou incluindo a parte patronal aí. Então, com isso, vai ser realizada a reforma. Mas eu continuo dizendo que é uma reforma que vai apertando cada vez mais a contribuição dos trabalhadores para a Previdência. Não era esse o melhor caminho, certo? Na minha opinião. Mas é isso. Professora, faltam 2 minutos para o final do programa e eu queria que a senhora fizesse realmente uma análise, né, desses primeiros meses da Emília Corrêa frente à Prefeitura de Aracaju. Melhorou na saúde, melhorou na educação ou não? Ainda não é possível avaliar as melhoras, porque Emília pegou as ações, por exemplo, na educação, o que já estava sendo encaminhado. Mas ela ainda não conseguiu dar as respostas necessárias para a gente dizer se melhorou, porque é preciso chamar os concursados, é preciso fazer licitações, é preciso apresentar agora no PPA qual é o seu projeto para ampliação de vagas, né? Para melhorar a qualidade dos serviços da educação. Temos um potencial enorme de estudantes, PCDs, né, autistas dentro das escolas. Temos um número grande do cadastro reserva que a prefeitura não consegue apresentar, dar um retorno sobre isso. Então não foi possível. Agora tem um dado geral, para não ficar só na educação, que é muito importante. Emília, logo que ela entrou, ela fez um trabalho de suspender o pagamento de todos os contratos, passou 2 meses analisando esses contratos para fazer novos contratos. Ela criticava muito os contratos emergenciais e ela acabou caindo tudo em contrato emergencial, ao invés, inclusive, de manter alguns contratos que existiam para não ter a paralisação dos serviços, porque houve paralisação, inclusive o lixo foi um dos maiores exemplos, mas houve também a paralisação das obras nas escolas que eu fiscalizei, estavam todas praticamente paradas, quase todas paradas. E aí o que foi que ela fez com isso? Ela propôs novos contratos, o caso da maternidade, Lourdes Nogueira, propôs novos contratos dizendo que ia reduzir, e não reduziu tanto assim. Não houve uma redução significativa para o orçamento. Depois ela publicou um decreto que era para criar suspender e criar um teto para todas as secretarias. Esse teto, ele precisa ser refeito, ele precisa ser analisado. Por quê? Porque não é possível você ter teto diante das necessidades, por exemplo, saúde. A saúde tem que ter investimento total ali. Então, nós não temos como avaliar isso. Tecnicamente, os projetos que vieram também, todos vieram com problemas. Não houve algo, até a criação das secretarias foi totalmente atabalhoada. Então, eu penso que a gestão ela vai precisar olhar mais para as críticas que nós estamos fazendo no sentido construtivo, para poder aperfeiçoar o que não dá certo. São pessoas, muitas inexperientes, que nunca trabalhou com a gestão pública, né? E que não pode ser assim. E não pode ser tudo só na coisa assim do marketing. Não é isso. A gestão pública é coisa muito séria. É preciso fazer licitação. Foi criada uma secretaria para
aprofundar a parceria público-privada. E algo mais concreto, né? A parceria público-privada é criminosa contra o serviço público. Eu mesmo, todos os projetos que tiver de saúde e tudo de parceria público-privada, eu vou votar contrário. Então, nesse sentido, ela ainda não disse para que veio, é lógico que só tem poucos meses, mas o início da gestão e até agora foi bastante complexo do ponto de vista da contradição entre aquilo que ela denunciava e aquilo que ela acabou fazendo, que são os contratos emergenciais. Professora, muito obrigado, viu? Realmente um bate-papo muito proveitoso aqui no programa Arquivo Aracaju. Então eu que agradeço, né, e sigam aí nosso trabalho, né, pelas redes sociais e também diretamente. Nós vamos a partir de agora colocar os nossos projetos todos nas redes sociais, projetos de lei para você apresentar emendas, você dar contribuições, e nós queremos cada vez mais trabalhar com a população aracajuana para que a gente possa estar cada vez operando e trabalhando para defender os direitos da população, principalmente da população mais vulnerável da nossa cidade. Qual o Instagram da senhora? É @professora Sônia Meire, né, nas redes sociais como um todo, YouTube, Instagram, todas as redes, e também pelo contato de WhatsApp, que é outra rede muito importante, que é o 79991371186. Chama lá que a gente está perto de você. Professora, obrigado, um grande abraço. Muito obrigada, um abraço para você também. Obrigado, então. Conversamos com a professora Sônia Meire, vereadora aqui na capital sergipana. Você nos acompanha pela TV Câmara, canal 5.3 e também pelo YouTube TV Câmara Aracaju. A todos um grande abraço e até a próxima.